Olá, seguimos juntos mais uma vez para mais uma edição de podcast no canal Botando Bonecos. Podcast sobre Marvel. Como sempre, não para de nos surpreender e, de certa forma, teorizar. Quando a gente tenta imaginar a teoria que a gente escuta por aí, transformada e concretizada em realidade no formato de animação. Para falarmos mais sobre esse assunto, trazemos de Blumenau, Santa Catarina, Sandro. Opa, beleza? E aí, cara, tudo bom? Tranquilo. Satisfação ter você aqui com a gente de novo, hein? Opa, sempre que tiver precisar, tô aí disponível. Maravilha, só dá um grito. Cara. Tá certo, brigadão, hein? E também de Blumenau, Santa Catarina, o cara que fez um review do Homem-Aranha que era preto, mas e se ele tivesse sido azul? Ele mostrou pra vocês no review do Homem-Aranha, Thomas. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Tudo bom, cara? Tudo bem, hein? Tá bom. Esse é o nosso. É uma das teorias que eu mais uso na minha vida, né? E se? Né? E se, né? E se tal coisa não tivesse acontecido, o que teria acontecido? Então, né? Vamos falar um pouquinho sobre, então, What If, ou E se? Ou que nada mais como eles traduziram, né? Como seria? Exatamente. Como seria se... Uma animação que começou em 11 de agosto de 2021 na plataforma da Disney Plus. Obrigado, Mickey Mouse, por mais um momento com os nossos heróis da Marvel. De nada! Contando ou até mesmo retratando momentos ou possibilidades até então narrados pelo Vigia, uma figura que apareceu rapidamente nos filmes e que também essa série ela apareceu anos atrás. Tinha uma série de quadrinhos, What If, meio que como uma contraparte do Elseworld, ou Sandro? Creio que sim. Na verdade, essa série bem antiga mostrava diversas possibilidades do que poderia acontecer com alterações em certos pontos da história da Marvel, né? Certos pontos da continuidade, para que se tivesse um vislumbre assim, de novas possibilidades, o que seria alterado, né? O que na imaginação de nós, né, os fãs, a gente já fazia isso a cada edição, né? Sim. Então eu vou rapidamente aqui listar os episódios que já foram, de certa forma, vinculados a essa primeira temporada. A gente imagina que seja uma primeira temporada de What If, né? Mas não antes lembrando a você para nos seguir nas nossas redes sociais. Sim, Botando Bonecos não é apenas podcast. Ele é um pacote completo de informação para vocês. Temos podcasts, temos reviews, temos notícias. Então nos siga lá no YouTube, canal Botando Bonecos. Esse podcast também estará disponível na plataforma do Spotify. Temos nossa comunidade no Facebook e no Instagram. E também no oferecimento de AFC. Sim, nosso primeiro patrocinador, AFC. Patrocinado com produtos, customizações, com a sua loja virtual. O site vai estar na descrição do vídeo. Canecas, camisetas e outros acessórios do mundo geek. E em breve a linha do Botando Bonecos para comprar. Logo teremos nossa lojinha. Exatamente. E não se esqueça também que em breve teremos o nosso podcast de 1 ano do canal Botando Bonecos. Eu vou rapidamente aqui listar os episódios que nós tivemos e a gente vai comentando sobre cada um deles. Pode ser, gente? Pode ser. Pode. Perfeito. Então, o primeiro aqui que a gente teve foi E se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? Na sequência, E se T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? Na sequência, E se o mundo perdesse os seus heróis mais poderosos? E se o Doutor Estranho perdesse o amor e não o controle das mãos? O quinto episódio, E se zumbis? O sexto episódio, E se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? O próximo vai ser Thor Festeiro. E o último, Os Guardiões do Multiverso. Esse é o ato de 10 episódios. Creio que esse último vai ser o
um crossover, né? Sim, parece que sim. Provável. Pela imagem promocional aqui, eu consigo ver o T'Challa de Senhor das Estrelas, tem a Gamora com uma lança do Thanos, eu vejo Pantera Negra, enfim. Então, tem um outro aqui, bom, enfim. Esses são os... existe um 11º, eu não sabia que existia um 11º aqui, ó. Tony Stark em Sakaar. Eu tô vendo aqui no site da Disney. Vamos começar então falando sobre os episódios já lançados até o momento, que foi e se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. Vocês acham que foi um bom primeiro episódio pra gente começar essa série da Marvel, assim, como uma espécie de cartão de visita da série? Olha, eu acredito que faz sentido, né? Como não começou exatamente o universo da Marvel como com o Capitão América, né? No MCU, mas, né? Ele foi o primeiro Vingador, né? Que é o título do filme. Então acho que faz sentido ter partido desse princípio, né? E lembrando que teve aquele frisson todo, porque o pessoal gostou bastante, né? Logo quando saiu, o fato de você ter a Capitã Marvel, a Peggy Carter, na verdade, né? Como a Capitã América, né? Por mais que ela não usasse... As roupas são parecidas, entretanto é a bandeira inglesa, mas ela... O lance do poder feminino, né? Sim. E você tem também para ela, é meio que uma Mark I que o Steve Rogers usa nessa... O Howard Stark cria uma... como é que é o Esmaga Exatamente. Hydra, né? Esmaga a Hydra. E é um episódio curto, acho que são 30 minutos que a gente tem de episódio do Arif. O que vocês têm a comentar sobre esse primeiro episódio? Cara, é assim, ó, eu achei muito massa, sabe? Toda a narrativa, o Capitão América vai lá, o Steve Rogers não chega a ser o Capitão América, tipo, dá aquele boom ali de, ele não conseguiu, ele levou o tiro e não entrou na câmara, e aí ela que vai lá e entra e fica maior ainda, mais alta do que o Steve ainda. Eles ainda tiram o sarro, nossa, você ficou mais alta do que eu ainda. Cara, ficou muito bom. Eu achei que assim a série tá espetacular até agora, tá? O primeiro episódio foi muito bom, tanto que o Buck não morreu, né? Então nós não teremos nessa linha do tempo não tem o Soldado Invernal, né? Que vai ser o prompt aí. Sim, eu acho que o principal defeito, né, desse episódio é que ele acaba. Eu gostei bastante. O clima do filme do Capitão América, que é um clima de guerra, de época, assim, eu gosto bastante, né? Foi bom reviver, de certa forma, isso ali no episódio do Arif. E achei que, tipo assim, teve alguns trechos, assim, que foram explicados, foram apressados demais. Devido à questão da duração do episódio, né? Esse é o limite de tempo, né? Não é um filme. Mas ficou aquele quero mais, assim. A personagem ela é bem interessante, não é forçada, eu achei ela bem natural, combina com a personalidade da Peggy Carter que a gente viu, né, no filme e na série, pra quem assistiu. Eu gostei bastante. O personagem também que manteve bem a natureza, e foi bom ver um pouco mais dele nessa época, que é o pai do Tony Stark, foi Howard, muito bom. O Howard Stark. A figura eu fiquei em dúvida se a figura daquele coronel que ficava pegando no pé deles lá, se era mesmo Tommy o personagem Jones, daquele o personagem do Tommy Lee Jones. Pois o personagem do Tommy Lee Jones no filme, apesar de ter um tom assim meio que de arrogância, de cobrança, ele não se compara àquele personagem do desenho lá do Arif. Mas ficou muito bom, assim, eu acho que dava pra fazer pelo menos nos 2 episódios a mais só dela, assim, naquela época, ficaria muito bom e com certeza ia fazer muito sucesso. Eu acho que tem uns 2 ou 3 episódios que a gente gostaria muito de ter visto mais ou uma continuação. Sim.
O Caveira Vermelha a gente sabe que não foi pro outro planeta lá, né? Lá pro outro... E aquele monstro, será que é o Shumagora? Não, eu acho que não. Muitos tentáculos demais, né? Não apareceu aquela menção do olho, né? Apesar de a gente já saber, pelo episódio do Doutor Estranho, que é um ser místico, né? E foi confirmado que é o mesmo monstro. Mas eu digo assim, a questão do episódio ali que faltou algo mais, falando do primeiro, né? Teve outros ali que faltou uma conclusão, teve outros que faltou ficou aquela dúvida, mas o que acontece depois? Já que o que aconteceria ser, mas o que acontece depois desse? Então, eu imagino que a conclusão deva se dar nos Guardiões do Multiverso. Olha, eu ouvi falar que tem uma segunda temporada, né? Que vai haver. E que vai ter esse crossover, né? Quando vai ter esse encontro. Porque, se perceber, um detalhe, cada vez mais o Vigia ele não aparecia um vislumbre, né? Uma sombra, e ele foi se tornando cada vez mais visível. Ele foi, apesar dele ser narrador da história, pode-se perceber também que ele, ao longo dos episódios, ele não deixou tanto por conta da situação acontecer. Ele foi narrando e explicando cada vez mais, assim. Interferindo mais, assim, não interferindo, eu digo, interagindo mais na questão da narração e nas explicações. Até no episódio do Doutor Estranho, ele chegou a percebê-lo, né? Chegou a ver ele e pra quem não viu, spoiler, né? Interagiu com ele, né? Explicando as consequências da atitude dele. E você tem a liberdade da animação, né? Que ele te dá, de certa forma, uma liberdade que na versão live action você talvez não tenha, né? Sim, fica limitado pelos recursos gráficos, né? Pelo custo deles. Na animação a liberdade é total, né? Tendo um compromisso ali com a naturalidade do personagem, com a natureza do personagem, as possibilidades ali são infinitas. E ele não ficou nem uma coisa 3D, nem uma coisa desenho que a gente está acostumado. Ele meio que mistura um pouco dos dois ali. Eu gostei muito dessa mescla de animação que eles usaram. Eu digo desenho se a gente comparar, por exemplo, com as animações da DC. Sim. Ele tem um traço mais realista e ao mesmo tempo meio cartunesco, né? É tipo um tom mais adulto, né? Ball, né? Tipo que nem eles fizeram nos jogos do Dragon Ball, do Budokai Tenkaichi lá, e coisa nada, aquele estilo ali. Até tem um jogo do Homem-Aranha, que é acho que é o Ultimate Spider-Man do PlayStation 2, que ele é mais ou menos desse jeito, né? Ele não é nem 3D e nem desenho. É um nome diferente que eles deram ali agora pra esse estilo de desenho. É igual o Street Fighter V. Mesma pegada ali, assim. Não é nem desenho, nem filme. É o entre meio termo. Então pra você... Não, pode terminar, Sandro, desculpa. Não, sem problema. Ali, eu gostei do traço, ficou um traço assim mais adulto, não ficou um traço infantil. Algo que na maioria das animações da Marvel a gente percebe que nisso a DC sai na frente, né? Pela qualidade de histórias e pela qualidade dos traços mesmo, mas na série do Arif, eu achei que tá espetacular. Então pra vocês foi aprovado esse episódio como sendo o primeiro da série? Sim, pra mim sim. Sim, sem dúvidas. Maravilha. E que nota que vocês dão pra esse episódio? Vamos brincar um pouco disso. Olha, pra mim, cara, eu acho que um 9,5. Porque o meio que ficou faltando é como eu falei, ficou aquele quero mais, assim, porque eu achei bom demais. Eu gostei bastante. Eu vou dentro da época, da história, eu achei muito bom. Eu vou na onda do Sandro também, eu ia falar 9,5, pô, cara, vai me ler minha mente. 9,5 também? É, o 9,5 também. Também, podia ser um pouco maior, né? Tipo, eles podiam jogar uns 45 minutos de animação, né? Não custava nada botar mais uns 15 minutinhos ali. Maravilha, então. Então vamos para o próximo. E se T'Challa se tornasse o Senhor das Estrelas? Cara, esse foi de arrepiar, cara. Esse foi de arrepiar por causa que, assim, ó, o Chadwick Boseman não tá mais com a gente, né? E essa série foi o último trabalho que ele fez. Tipo, ele dublou ela todinha. Até no final eles botam a dedicatória pra ele. Cara, quando eu comecei a ver aquilo ali, pô...
Eu não vou negar, cara, eu me arrepiei, chorei, escorreu lágrima, coisa nada, porque assim, cara, Pantera Negra, eu não conhecia pouco dele, assim, sabe, antes do filme, coisa errada, mas depois dessa toda essa comoção que a gente teve aí do Chadwick Boseman, né, cara, puta ator ali, e assim... Cara, esse episódio foi louco, foi muito louco, porque se ele mexe completamente com a realidade é uma coisa que, tipo, não mexeu um pouquinho, que nem o Capitão América foi a Peggy Carter, beleza, aquilo ali mexeu com o universo inteiro, né? Tipo, nós não tivemos um Thanos vilão, Thanos tá de saco cheio, eu não vou mais matar a galera, vou ficar de boa aqui, e o Peter Quill virou atendente de lanchonete. Assim, cara, pô, esse episódio foi muito louco. O Drax virou atendente de balcão também, não tá com a família dele toda, não tem motivo pra ser um cara amargurado. A Nebulosa também ficou ali de boa ali. Só que aquele negócio, né, os Guardiões da Galáxia não existiram com essa formação. É uma formação diferente. Sim, a formação totalmente baseada ali nos saqueadores, né? Sim. Eu gostei bastante também, achei interessante assim, mostrar o que aconteceria ali com o T'Challa no lugar, a personalidade dele fez toda a diferença, né? Uhum. Mostra ali a essência e foi sem dúvida uma grande homenagem ali pro Chadwick Boseman. Foi muito legal o impacto que teve, né, em todos os personagens, Thanos, Nebulosa, nos próprios saqueadores que antes de serem somente mercenários, realmente eles se tornaram guardiões, protetores ali da galáxia, né? Sim. Mostrou aquela transição de poder que nunca deixa de ter um vilão maior, né? Sempre um outro ocupa o lugar dele, no caso foi o colecionador. Uhum. As referências ali que apareceram dentre os que estavam os seres que estavam presos lá com o colecionador, seja aquele cachorrinho lá, aquele cachorrinho russo lá, o Howard, o Pato, aquele elfo negro lá do segundo filme do Thor, foi muito bom, muito bom. O impacto que ele causou até naquele personagem, logo no começo ali, me falhou o nome dele, era o personagem o ator que faz é Ismon Unston, eu acho que é o nome. Uhum. Ele aparece no filme da Capitão Marvel também. Aquele lá que ele vai tentar roubar, que ele vai impedir o Star-Lord de roubar a joia? Isso. A joia? Uhum. E ele recruta ele demonstra uma admiração. Achei que não foi algo forçado, foi muito legal. E o engraçado é que, tipo, cara, o Star-Lord nessa realidade não é um desconhecido que nem no... quem é você? Eu sou o Star-Lord? Ai, cara, meu Deus, eu sou seu fã. Lá chega no original. Quem é você? Sou Star-Lord. Quem? Star-Lord? Nunca ouvi falar, cara. Aí você tem que entender também um pouco da construção do personagem, né? Porque o T'Challa, ele é o príncipe do planeta, da civilização dele ali. Então ele tem já, por sua vez, uma pompa, uma parte política que permite ele a isso. Por mais que ele tenha saído muito novo, mas ele consegue meio que criar uma personalidade ou uma posição no universo. Isso é bem interessante. Sim, tanto pela questão da educação, que ele foi educado para ser um rei, né? Tem boas noções ali do que é certo, do que é errado, responsabilidade. Não que o Peter Quill não tivesse tido isso, pelo pouco que foi mostrado da infância dele, né? Mas ele foi criado para ser uma criança, acompanhava a mãe dele, não teve toda uma base como o T'Challa com certeza teve na infância dele, né? Ali do episódio também ficou aquela questão e até uma certa preocupação, né? Tipo, se a formação dos Guardiões foi diferente, se não teve aquela abordagem com o ego ali no segundo filme, o que será que vai acontecer, né? Nesse caso ali, ele vai acabar se tornando uma bateria para o ego, o ego vai dominar ali a galáxia como iria acontecer se eles não tivessem impedido.
Então, eu entendo que, só teorizando um pouco, eu entendo que nesse universo seria o fim do universo, porque o Egon pegou o filho, por sua vez, vai aceitar ali, vai assumir junto com o pai, e você não tem também os Vingadores, porque se você não tem a ameaça do Thanos, o Loki não teria retaguarda. Então você também não teria os Vingadores para ter uma ameaça. Até pelo fato de quando eles enfrentaram o Colecionador, ele já tinha lá o Mjolnir, tinha o martelo do Thor, tinha o martelo do Thor, né, o Mjolnir, tinha o escudo do Capitão América, eu não me recordo se tinha outras armas, se chegou até algo do Homem de Ferro, mas isso dá a ideia de que ele já confrontou os Vingadores. Exatamente. Oi, a pergunta que não quer calar, quem é que botou o Mjolnir naquela prateleira? Talvez nessa realidade não tenha exatamente esse encanto, né? Uhum. Ou tem algum outro encanto e ele só fique ali como uma peça de coleção. Talvez botaram no elevador. Não tem como saber, né? Talvez com uma empilhadeira. Ser... Empilhadeira digna. Esperando alguém pra ser digno. Certo, e que nota que vocês dão pra esse episódio do E se T'Challa se tornasse o Senhor das Estrelas? Eu daria um 9, porque o Thanos apanhando aqueles caras lá, que a gente sabe que o Thanos ele é forte, né? Mesmo sem as joias do infinito, ele ia dar uma sova nos filhos dele lá, né? Ele acabou apanhando dos caras lá. E esse foi um erro que os caras fizeram. Mas é que tá, você também tem que entender que o Thanos, ele é forte também, um pouco movido pela raiva e o desejo dele. Ele ali não tinha mais desejo de alguma coisa, né? Tem esse fato, assim, ele não luta mais por aquilo sendo tão egoísta. Ele virou um jardineiro. Porque, de certa forma... E depois que ele termina com o estalar dos dedos lá, ele fica lá no jardim, não fica? Ele volta lá pro planeta dele lá e fica ali... Coloca a armadura como espantalho e fica lá, né? Ele brinca de colheita feliz, né? Sim. Então... Tem esse outro lado, ele não tem mais uma motivação tão forte assim e não tem um exército tão grande para... Sandra, que nota que você dá pra... E se T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? Olha, eu concordo com o Thomas, também dou uma nota 9 por esse episódio. Apesar de terem nerfado o Thanos assim, nesse grau, né? Eu não acho que faria sentido, né? Mesmo, ele não tem essa motivação. Os vilões normalmente são movidos pela raiva, pela fúria, né? Mas ainda assim é o Thanos. Em lugar algum, a Ordem Negra, mesmo que unida, seja capaz de deter ele. E mesmo sem armadura, sem recursos, ele ainda venceria eles. Isso é histórico, ele venceria qualquer personagem assim no braço, digamos. São poucos que poderiam bater de frente com ele. Mas são detalhes, né? São detalhes. Sim. Isso também foi numa outra realidade, né? Não foi, né? A Garota Esquilo e o Deadpool é aquela coisa, enfim. Aí é outra história, né? Outra história. Mas eu gostei do episódio e achei muito bom também. Bem interessante. Eu acho que foi o episódio mais político, assim. Meio que somos todos amigos e ficou interessante. Ficou interessante a abordagem. É meio utópico, né? Bem utópico. Agora a gente vai pro episódio mais polêmico que eu acredito que tenha. E de longe, dos 10 episódios. E se o mundo perdesse os heróis mais poderosos? É esse o episódio do Hulk, não é? Esse é o episódio do Hulk. Aquele absurdo, Esse é o episódio do Hulk. E aí a gente tem, e se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos, no qual os Vingadores eles morrem antes de serem os Vingadores. Os Vingadores têm que ser vingados. Os Vingadores têm que ser vingados. E também modifica completamente o universo Marvel, porque a gente tem já a morte do Thor, do Homem de Ferro, do Capitão América e do Hulk que explode. O Gavião Arqueiro também. Gavião Arqueiro, a Viúva Negra. Nós só ficamos com a Capitã Marvel e o Capitão América, né? E o que vocês têm a falar sobre? Sandro. Thomas. Vai tu primeiro, eu já fui. Então eu vou dar minha opinião. Vai tu, e vocês vão pensando.
Pra mim foi o pior de todos por enquanto, tá? Eu achei que foi uma quebra de expectativa porque você teria outros heróis que podiam ter criado os Vingadores e ao mesmo tempo você tem um vilão que quer se pagar de herói, que no final ele tenta dar o golpe por cima e aí vem a Capitã Marvel e eu achei que ficou muito corrido e bagunçado ao mesmo tempo e uma desculpa muito, sabe assim, sem muito argumento assim pra você. Então você começa com uma expectativa muito grande e fica naquele mistério, quem que tá matando os Vingadores, não sei o que, e ao mesmo tempo, sabe, uns motivos muito fracos assim para você criar um What If e poderia ter uma coisa com mais conteúdo. Eu não gostei muito desse episódio não. E vocês? Bom, eu achei a expectativa, o suspense, né? Achei isso foi muito bom. Achei realmente ali, fazia sentido a motivação do Hank Pym ser o assassino devido por causa da filha dele, né? Mas eu achei que teve algumas mortes que foram meio tipo, uma morte em especial, né? Que foi a do Hulk, eu acho que não faria sentido algum. Enquanto ele é Hulk, ele é invulnerável, o fator de cura dele é absurdo, não faria sentido ele inchar e explodir. Ele virou um balão de gás hélio, não fez sentido, achei ridículo. A morte do Gavião Arqueiro, da própria viúva, eu achei legal. Quer dizer, não achei legal, achei tipo, fez sentido. A do Tony Stark fez sentido também, foi no ponto vulnerável, naquela hora que ele tava sem armadura, né? No momento ali da injeção. E o Thor? O Thor, sim, naquele momento ele era apenas humano. Ele tinha força, mas ele era vulnerável, ele estava sem os poderes dele. Até no próprio filme do Thor, no momento que ele se prontificou a enfrentar o Destruidor, quando ele levou aquele golpe do Destruidor, ele morreu, né? Ele chegou a morrer. Naquele momento é que ele se tornou digno porque ele realmente se sacrificou. Então, considerando que partiu desse ponto, né? Uma flecha no coração ia de fato matá-lo. Ele ia ter a essência dele divina, o que eles até falavam, até fizeram piada, falando, mesmo apodrecendo, ele cheira a lavanda. Fizeram. Falaram, realmente o cabelo dele é muito bonito. Foi legal, foi engraçado, essas piadinhas ali foram sutis, não foram forçadas, mas ele tinha a essência divina, né? Só que ele tava sofrendo aquela punição de Odin e que ele estava no corpo de um mortal. Então, ele fez sentido morrer com uma flechada. Nesse momento, ele estava vulnerável, né? A questão ali do Loki se aproveitar disso, fechou com a essência dele, né? Ele é assim mesmo, ele é oportunista, nesse momento ele era ele tinha essa personalidade, ele não tinha amadurecido ainda para o Loki que a gente conhece, né, da série, e era isso mesmo, acho que fez sentido e era isso mesmo que iria ocorrer, né? A questão de só restar o Capitão América ainda congelado lá, e a Capitã Marvel, quando ele chamou, eu acho que o erro do Nick Fury foi não ter chamado ela antes, né? Deveria ter chamado ela antes se tinha esse recurso. Pois mas aí eu só vou perguntar pra vocês, porque tu tava falando disso aí, e eu tava tentando meio que elencar outros heróis do universo Marvel que talvez pudessem ter montado um Vingadores meio que com aquela linha do tempo. Eu não lembro agora, vocês podem me refrescar a memória. O Peter Parker já era Homem-Aranha? Não, ele era criança. Ele era criança. Tanto considerando que foi oficializado no Homem de Ferro 2, quando teve a Stark Expo, ele apareceu criança no filme. Com a roupa do Homem de Ferro. Confirmaram que era ele. Capacete. Isso. Aí ele aparece assim quando cai um daqueles drones e aponta pra ele, vai disparar contra ele, que ele tá com a roupa do Homem de Ferro, a máscara e aquela luvinha que acende. Aí o Homem de Ferro aparece, pousa na frente dele, destrói o drone e fala: "É boa, garoto", e sai. Ele falou algo assim, não me recordo da fala dele. Bom tiro, acho que ele falou. Isso, nice shot, ele fala. Eu lembro. E aquele é o Parker. Aquele é o Peter Parker. Certo. E o Tornado Vermelho? Não é Tornado Vermelho? Aí, gente, desculpa. Cara! Opa, crossover.
Tornado Vermelho era vivo Guardião Vermelho, Guardião Vermelho, perdão, Guardião Vermelho. Então, até então, né, considerando o filme da Viúva Negra, ele estava preso lá na Rússia, né, nessa época ali. Não estava? Isso, então, mas aí que tá. É mais fácil você chamar uma pessoa lá dos confins do universo do que te libertar um cara da União Soviética? Eu não sei. A questão é que o Nick Fury só convidou a Natasha, só recrutou ela, pois ela foi recrutada pelo Gavião Arqueiro, né? Pelo Clint Barton, pois o Nick Fury confiava no Gavião Arqueiro. Então, se ele confiou na Natasha, o Fury passou a confiar também. Então, por isso ele recrutou uma ex-agente russa. Né? E até então, acredito que ele não conhecia, poderia ter conhecido de ouvir falar, mas ele não conhecia para ter confiança, né, no Guardião Vermelho. Seria interessante, né, de fato mostrar, ter um filme ou ter um episódio do Arif que mostra a Guarda Invernal, como que de fato eles operavam, mostrar algo nesse sentido, né? Ou até mesmo um grupo alternativo dos Vingadores lá. Tu podia pegar o Guardião Vermelho, o War Machine, que de certa forma no Homem de Ferro 2 já existiu máquina de combate, né? E mais ali, não sei. Mas tem um é como se fosse um Homem de Ferro russo. É o Dínamo Escarlate, não é? É isso. Que até o Guardião Vermelho já vestiu essa armadura dele, parece, né? Eu acho. Então. Não sei se eu não tô falando besteira. Enfim. Temos esse aí que pra mim foi o pior episódio por enquanto deles. Que nota que vocês dão pra esse episódio? Olha, considerando ali a morte estapafúrdia do Hulk, eu achei que foi muito bom a linha do tempo que eles traçaram, né? Que eles lançaram até um quadrinho, né? Pra falar a grande semana do Fury. Ele conecta todos os filmes e demonstra que isso ocorreu dentro de uma semana, né? Sim. Tudo se passou nesse período ali. Mas a morte estapafúrdia do Hulk não me deixa dar mais do que um 8 pra esse episódio. Certo. Thomas? Eu também dou um 8,5 ali, porque essa morte do Hulk, eu acho que isso aí foi a pior, cara. Foi a coisa mais esquisita. Tá, beleza, já vi o Hulk morrendo de dentro pra fora, que foi quando ele engoliu o Wolverine no velho Logan, nessa história em quadrinho. Quem não leu, lê, que é muito bom. Igual o filme, né? Quem não viu, vê. Enfim, ele engoliu o Wolverine pegou e rasgou ele por dentro. Abriu ele assim na barriga dele e matou o Hulk. Eu não entendi o que aconteceu ali, que o Hulk estufou daquele jeito, né? Então, pra mim foi uma morte mais idiota. O que dá a entender é que o Hank Pym entrou dentro dele e cresceu. Mas aí não veio estourar desse jeito, né? Ele disparou algo na região de um órgão que se assemelhava com o coração, ele não cresceu. Eu achei que tinha crescido. Se ele tivesse crescido assim, mas podia ser que tem duas alternativas, né? Se ele crescesse, podia ser que ele ia ser esmagado dentro do Hulk, né? Ou podia... São duas alternativas, né? Ou ele podia rasgar o Hulk no meio. Dentro do Hulk ele não ia conseguir fazer essa de crescer e estufar. Ele poderia ferir ele gravemente, mas ele ia se recuperar. Mas a pele do Hulk eu acho que é mais resistente do que a pele e a armadura de um humano, né? Se fosse uma armadura de adamantium, o que não existe na MCU, ou de Vibranium, né? Ou de Vibranium até poderia ser, mas tanto que ele foi inchando ombros, peito, ele ficou com a cabeça enfiada dentro do próprio peito antes de explodir. Eu achei muito estranho essa morte, com um bolo de fumaça verde, sim. Não, lembrou muito o Fatality do Mortal Kombat 2, cara. Sabe assim, aquelas coisas meio... Shang Tsung. Lembrou muito... achei fraco. Até eu acho que ia ser muito fácil, né? Muito, muito fácil o Hank Pym apertar o X, ficar a três passos de distância e soltar, né? Entendeu a referência, Tom? Com certeza. Agora vamos pro episódio mais, eu acho que mais profundo que teve, e talvez o mais... O que com certeza destruiu o universo. Até o Vigia ele fala isso na introdução dele, né? Que alguns universos eles já não existem mais, né? Que é o episódio 4, e se o Doutor Estranho perdesse o seu amor e não o controle das mãos.
Que é basicamente o que acontece quando ele, em vez de ele se acidentar e ter um problema com as mãos, ele perde a namorada, né? E aí você tem um Doutor Estranho que ele ainda tem a arrogância que ele tinha no começo do primeiro filme dele, primeiro e único filme dele, aliado com a loucura de conseguir trazer alguém de volta. E aí eles têm uma... Eles mostram pontos cruciais do tempo nos quais não pode voltar, o que dá meio que uma impressão pra mim, eu vou até dar na minha opinião, que isso é uma prova que o Pietro do MCU não volta. Você não pode trazer alguém de volta de acordo com aquele determinado ponto do tempo. E você não tem ninguém dos Guardiões do Tempo tentando falar ou prender o Doutor Estranho por achar que ele é uma variante, né? Porque ele volta tantas vezes, ele cria variantes dele em tantos pontos, porque ele vai e volta, vai e volta. Ele não deixa de criar várias linhas do tempo para aquele universo, né? Sim, mas de fato sempre acaba ocorrendo, como é um ponto fixo, né? Uhum. Eu achei muito bom esse episódio. Esse é um que com certeza deve ter é bem profundo, mexe com vários temas assim, vários temas assim delicados, né? Que é a questão do ser, né? Da pessoa, do questão de sentimento, a questão de até filosófica, né? Uhum. Ele não teve a mesma evolução, a mesma trajetória, né? Para ele amadurecer. Quando ele perdeu aquilo que ele mais que era o motivo da arrogância dele, que era a habilidade dele com as mãos, que ele era um cirurgião, que é necessário, né, ter precisão, ele se viu sem esse dom, né, no filme. Ele precisou aprender a ter humildade, né? Aí isso que fez aquela clássica jornada do herói. Ele aprendeu, né, a ser melhor, aprendeu a não o quanto insignificante ele é, né? E passou por uma estrada de dor, né? Ali a gente tem que considerar no episódio que tem pontos, né, que são alterados, né? Que no caso aquela festa, no filme ele não foi com a namorada, né? Com a pessoa que no filme ele só gostava, e acabou perdendo ela. Ele já tinha um romance estabelecido, né? No episódio. Aí, não importa o que ele fizesse, ela sempre ia morrer, um ponto fixo. Isso mesmo com a história tendo seguido no episódio, ele acabou sempre tendo aquele sentimento dentro dele, aquele amargor, né? De pensando como ele tem poder, porque ele não poderia fazer algo. Na primeira oportunidade que ele teve, sem ter ninguém o vigiando, ninguém o policiando, de certa forma, ele tentou alterar, tentou trazê-la de volta. Até tem a intervenção da anciã que dividiu a alma dele em duas ali, né? Dividiu ele em duas versões. A questão da VT não ter interagido, eu acho que essa questão nem foi mencionada porque é algo que realmente tinha que acontecer. Tanto como tinha um ponto fixo que era a morte do amor dele, né? Como de ele ter essa divisão nessa linha do tempo, nessa versão ali. Certo. Pode ser. O que você acha, Thomas? Cara, bicho, é de se arrepiar, sabe, esse episódio também, porque assim, ó, pô, mais que ele tente, tipo, todas as tentativas, eu vou pegar a primeira vez, pá, ele foi lá, ultrapassou o caminhão, aí conseguiu passar, veio o outro da contramão, ele parou, veio o cara traseira, pau, matou a guria. Aí ele foi indo, e aí todas as tentativas que ele fez, eu vou cuidar pro cara que tá vindo atrás, vou deixar ela dirigir, não vou buscar ela, e aí explode o prédio onde ela tava, ou vai sozinha, ou eu não vou pro evento, vamos passar por outro caminho, sempre causa a morte dela. É aquele negócio, né, tu tá destinado a morrer naquele ponto, não tem o que ser feito diferente. Tá, claro, tem um multiverso, né, que ela não estaria ali, ou que ela não teria que morrer naquele universo. É aquele negócio que a gente entra, né? E se
Se ela não tivesse morrido, ele não teria ficado daquele jeito ali. Cara, aí tu vai vendo aquele cara que ele vai começando a entrar em desespero, que ele não consegue, ele vai tentar e vai lutando e vai atrás do conhecimento lá, ele entra naquela biblioteca lá e começa a puxar os conhecimentos e vai abrindo portais para outra realidade, vai puxando os seres mais poderosos e vai absorvendo. Ele vira aquele negócio como é que é o nome do vilão dele lá, o Barão Mordo. É Barão Mordo, né? É Barão Mordo. É Barão Mordo. Ele fala, tem magos demais. E ele entra naquilo lá e começa a pegar todos os magos de outras realidades e... Inclusive o cara tá capa daquele coitado lá, né? Putz, sem vergonha. O drama que ele tem ali nesse episódio é semelhante ao drama que, só fazendo uma ligação assim, só pela questão de situação, pulando em outro filme, o mesmo limite que o gênio da lâmpada tem no Aladdin. Ele tem poderes quase que infinitos, porém ele não pode usar isso para ele. Ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, né? Um caminho a traçar. Não pode ter aquilo que ele mais quer. É quase igual, nessa realidade, no caso, né? É quase igual o Efeito Borboleta, o filme, né? O cara vai lá, tenta mudar tudo pra chegar numa coisa, mas toda vez que ele faz uma... sempre só vai acabar numa desgraça. Sempre vai ter uma desgraça na vida dos caras ali. Sim, esse filme foi muito bom, assim, essa situação de impotência de usar o poder que o cara tem para benefício dele. Isso é bem interessante, assim, dá uma sensação de angústia. Isso te prende para tu ver sempre o que vai acontecer e tu fica imaginando e bolando teorias, né? Aí tu se sente no lugar do personagem, tu acaba tendo um vínculo, né? No momento que tu tá assistindo e tu fica aí imaginando, né? Até depois que acaba o episódio. Se fosse contigo que aconteceria realmente, isso, né? Isso, realmente é uma questão bem triste, assim, bem... algo até, de certa forma, até filosófico, né? No final, que ele acaba sozinho lá, sem ninguém, só ele sozinho naquele... Quando ele consegue trazer ela de volta, ele virar naquele demonhão grandão lá, cara, eu achei muito massa, cara, e ela se assustou, ela, meu Deus, aí não, sou eu, o Steve, não sei o que, aí ele voltou ao normal, só que aqueles olhos lá todo, passou maquiagem, e se passaram alguns anos, né, não foram dias só que ele tava lá dentro da biblioteca, né, se passaram anos e anos, e já tá tudo diferente já da realidade que ele achava que tava ainda. Cara, é muito... Uma das perguntas que abre, Thomas, ele tava na biblioteca, que tem aquele bruxo lá que no final ele é o próprio Cagliostro, né? Uhum. Ele era, será que só guardião da biblioteca, o escritor? Ele não tinha uma finalidade como mago, como o Doutor Estranho, como mago supremo normalmente tem, de ser um guardião, ser um vigia da questão de magia, ele só era mago. Essa questão, como eu não acompanhei muito o Doutor Estranho dos quadrinhos, né? Uhum. Não me aprofundei tanto assim, isso fica essa dúvida. Pois é. Porque ele não impediu, porque ele não fez algo, porque ele só acompanhou, só permitiu, só... Mas tem a questão também por exemplo, do livre-arbítrio, né? Isso, mas se ele saberia que ele poderia acabar com a realidade, né? São perguntas que levanta, assim, apesar do episódio ser muito bom, né? Uhum. Será que esse mago não... Ele fala que ele escolheu viver em vez de viver em busca daquele objetivo, ficar perseguindo, ser obcecado, né? Uhum. Mas será que ele não tinha uma finalidade como mago? Será que ele só desenvolvia magia, só escrevia feitiços? Então, mas aí que tá, a Feiticeira Escarlate também não aparece, que eu me lembre, né? Não. E nem aquela bruxa lá, como é que era o nome, que apareceu na série da Feiticeira Escarlate também não... Agatha Harkness. Então, tipo... poderia alguém ter impedido o Doutor Estranho? Talvez, né?
Talvez, mas alguém pior do que ele nessa realidade, né? É, porque ele tava muito poderoso, cara. Tava muito poderoso. Só faltou ele catar isso joias mostra ali o quanto. Isso mostra o quanto a realidade, né? Essa realidade ali se tornava frágil, pois a remoção de um simples ponto fixo no tempo, né? Destrói toda a realidade e nem havia joias do infinito para. Acabaria até com elas, em tese, porque consumiu tudo, né? Pois é. Sim. E pra esse episódio a gente dá qual nota pra ele? Cara, eu dou um 10 pela profundidade dele. Eu também dou um 10, sem dúvida. Então, por enquanto, esse é o top 1 de vocês. Esse é. Isso. Maravilha. Na sequência nós temos... esse episódio é muito bom. E se zumbis? Cara, isso, a gente tava até conversando antes, né, Thomas? E pra mim foi... Eu achei meio morto, pra cara, esse coisa aí, cara. Você achou meio morto? Achei meio morto. Eu não sei. Tá todo mundo meio morto. Eu achei um episódio tão bacana porque a série Zombie Marvels, que é o Marvel Zombies das HQs, era algo que era tão legal a gente ver e eles conseguirem retratar isso numa animação. Mais ou menos, foi bem legal. Né? Mais ou menos, mais pra menos. E aí você tem um Homem-Aranha que é um Homem-Aranha, né? Que não é o Tom Holland, é o Homem-Aranha do Tom Holland, não é o Tom Holland, como a gente tava falando antes. Eu até comentei, isso aí. Isso aí. Cara, é muito bom. Caramba, pegaram a essência do Homem-Aranha e injetaram no Tom Holland. Que não é o Tom Holland, é o desenho animado. E você vê ele com a capa do Doutor Estranho, ficou bem legal aquele negócio, ficou muito bom. Mas tem algumas imagens de trailer que enganaram bastante. Ele com a capa do Doutor Estranho foi uma, que ele não usa o episódio todo, só em alguns momentos, né? Até o boneco lançaram com a capa do Doutor Estranho, da Marvel Legends. Isso que eu ia falar. Foi muito bom pra vender boneco isso aí, né? Tipo assim, uma pergunta, Thomas. Tu acha que o boneco do Homem-Formiga vai vir com desconto? Porque... Eu acho que vai ser algum opcional de algum deles ali, né? Não, mas já tem. É só comprar o boneco do Homem-Formiga e ver a cabeça do Paul Rudd como se ele tivesse tido um derrame, assim. O próprio Paul Rudd falou, né? Que ele disse, parece que esse meu boneco teve um derrame, cara. Ele tá com a cara toda torta. Eu não sorri do canto de boca desse jeito. Ele... Eu acho que o boneco do Homem-Formiga, se for vendido sozinho, ele tem que ter um desconto. Ele tem que custar 1/5 do preço de um boneco normal. Vai ser uma buff? Mostra a cabeça do... Ele vai vir junto com o Visão. Outro que tem que ter desconto é o Pantera Negra, né? O boneco do Pantera Negra desse episódio tem que ter desconto. Essa Pantera Negra até após sofrer na mão de alguma criança pequena. Tem várias referências à série Marvel Zombies, né? Mas eu acho que ficou bem aquém do que se esperava. Assim, pra quem viu ali os trailers, né? O que chamou mais atenção nem foi o Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho, porque dava a impressão que eram episódios distintos. Mas o que chamava atenção era o Capitão América Zumbi. Isso ali todo mundo pensava, meu Deus, Capitão América Zumbi, vai ser massa. Marvel Zumbis. Todo mundo tava com a expectativa bem alta, assim. Eu pelo menos pensava, vai ser... Eu gostei do episódio, mas eu esperava bem mais. Até a aparição do Capitão América em si... Foi tipo aquilo assim... Foi tipo o Mercúrio no Tron, né? Capitão América... Morre de tiro, assim. Não, o Mercúrio durou mais. Ele apareceu, morreu. E morreu. Tipo, já? O Marvel Zombies dos quadrinhos nem se compara com esse livro. Foi muito mais violento, teve muito mais zumbis. O Marvel Zombies é do tempo também. O Marvel Zombies até hoje, cara. Eu tenho trauma daquele HQ. Eu li na tua casa ainda, Sandro. Tu tinha ela, né? Ou tu tinha ela em... Sim, eu tenho. Tens elas? Eu tenho em CD. Tem em PDF, só é gravado num CD ali, cara. Eu fiquei perturbado, cara. Você tem a questão.
O Peter chegando em casa e matando a Mary Jane e a Tia May, cara. Nossa, aquilo ali foi... Não, foi sim, Eles não tiveram pudor, né, cara? Não tiveram pena. É que eu não deixo fazer essas coisas. Não, é Disney, né? Aí tem que pegar leve, assim. Eu ia botar... Se vocês quiserem, eu boto ali no Star Plus, mas tem que pagar mais, né? R$48. Mas é que tal, você tem a questão, número 1, do tempo. Número 2, dos personagens, que nem todos os personagens, eles limitaram bastante com o que apareceu até então no MCU, então você não ia ver um Wolverine zumbi, você não ia ver... E cara, seria muito... até mesmo o Punho de Ferro, entendeu? Seria legal, mas você não tem nada disso, então, tipo... É um episódio de 30 minutos que você teve que compactar e fazer uma história e que mesmo assim valeria... Esse é um dos episódios que eu gostaria de ver uma parte 2. Ah, esse é com certeza. Eu achei pontos fortes ali do episódio. Pontos fortes ali. Pontos fortes ali do episódio. A origem dele foi boa, Thomas. Muito boa. Sim. Fez sentido, né? Era uma possibilidade, algo que não pode ser descartado, né? Um vírus do reino quântico. O Homem-Aranha, sem dúvida. Que essa é a essência do Homem-Aranha, o otimismo. Alguém que passou realmente por dificuldades, né? Tom Holland, assista os filmes, esse episódio. Aprenda com esse Homem-Aranha. Não, na verdade, assim, eu acho que nem é culpa dele, cara. Eu acho que os roteiros não favorecem. Ele é um bom ator, mas injusto, né? É injusto pelos... Oi, fala. Desculpa, até o rosto desse Homem-Aranha lembra muito mais do Homem-Aranha dos jogos, com o cabelinho mais assim, espetado pra cima, do que a carinha do Tom Holland ali. Sim, até alguns traços do quadrinho. Tanto. Exatamente. Ele era muito mais o Peter Parker HQ do que o Peter Parker MCU. Sim. Acho que foi onde eles puderam, de certa forma, desapegar mais do histórico que tinha lá, da dependência. Sério Stark! Desculpa, seu Stark! Focar um pouquinho na essência dele, porque essa era uma dificuldade que, tipo, é uma diversidade mundial, né? Era mais parecido com o Tobey Maguire do que o Tom Holland. Sim, com a essência mesmo ali. Ele foi um dos pontos fortes. Ele me lembrou mais o rosto dele, me lembrou mais o do Peter Parker do Homem-Aranha do PS5. Sim. Do que o Homem-Aranha de Tom Holland. Com certeza deve ter um dedo da Sony ali, né? Pra que isso fosse de certa forma lembrado, né? Eu particularmente eu não cheguei a jogar o Homem-Aranha do PS5, né? Mas eu vi algumas imagens ali assim, ele me recorda algumas épocas dos quadrinhos. O traço de alguns desenhistas, assim. Foi muito bom ali a personalidade dele nesse episódio, né? A postura que os heróis tiveram ali, eles não tiveram, não tiveram pena, foi meio Game of Thrones, assim, foi morrendo gente a cada cena. A essência de alguns personagens foi mantida, da Okoye, do T'Challa, a questão ali, assim, de uma certa liderança, né? A questão de honra da Okoye, de sacrifício, a racionalidade, assim, a lógica do Visão, envolvida com alguns detalhes de um certo sentimento que ele estava tendo, que ele nutria pela Wanda, pelas escolhas que ele fez, a forma que ele optou por se redimir. O que faltou, assim, foi a decepção que eu tive, principalmente com a expectativa que foi levantada por eles exaltarem tanto, assim, vários flashes diferentes, assim, do Capitão América, que foi, e a aparição rápida que ele teve. Eu acho que ele merecia mais, sabe? Merecia mais. Eu acho que eu concordo contigo, tá? E é só pra complementar, eu vejo esse episódio como o mais descolado do MCU. Sabe? Sim. Porque ele não tem nada que te ligue a algum filme, alguma coisa. Não. É HQ ali. Ali você vê que de alguma coisa que lembre apenas os personagens, os que aparecem. Porque você não tem nada que te... Todos os episódios até então, você pega o começo de algum filme e a coisa vai. Esse aí, o começo do filme só foi a desculpa pra coisa, porque do resto ele é totalmente fora da realidade. E aí você cria um time totalmente improvável ali, que tinha o Hulk, o Homem-Aranha, o Homem-Formiga, o Hulk... Meio Homem-Formiga. Hulk, não é... nem era meio, né? Era um quarto.
enfim. E o T'Challa que pode virar um próximo Forge ali, né? Eu olhei e falei, nossa, a perninha do Forge ia bem aqui, né? E o Soldado Invernal também, né? O Bucky também ficou. Também. Então, puxa vida, né? Fizeram uma coisa diferente que deu bem certo. Eu gostei bastante desse episódio. E vocês viram o Stan Lee nesse episódio? Não. Ele tava no meio dos zumbis, tá? Teve gente que achou ele lá no meio dos zumbis. Pode ser que seja uma referência os caras falaram. Tipo, bigodinho, óculos, o cabelo pra trás, igual do Stan Lee, assim. Fizeram ele de zumbi lá. Ah, cara, por que será que a família dele achou disso, né? Pois é. Enfim. Cara, vocês repararam que quando o Bruce Banner tava no Sanctum, ele saiu com a roupa igual a do Vicano? Do Hulkling. Aquela roupa roxa e as luvas. Ah, sim. Aquela roupa mais básica, mais conhecida ali. E o T'Challa, né, mencionasse ali a perna do Forge. No Zumbis Marvel, ele tem a perna mecânica que o Forge constrói para ele. O Forge constrói até um corpo para Vespa, que fica como o Homem-Formiga ficou, entende? Foi meio que, em vez disso, o Homem-Formiga do Marvel Zombies é o Hulkling, né, que no caso ele fica só gigante. Mas ele seria a Vespa que ficaria só a cabeça. Ainda zumbificada, né? Ele ainda estava curado, digamos assim. Mas as amputações que o T'Challa sofreu foram, eu acho que idênticas às do Marvel Zombies. A perna, pelo menos, era. Acho que ele perdeu um pedaço do braço, se eu não me engano, do braço esquerdo. Eu posso estar enganado, ele não me recordo exatamente. Essa do Stan Lee, eu confesso que eu nem sonhava, cara. Eu achei que... Eu também não vi, não. Eu vou ver novamente. Uma pessoa no grupo ali do... Somos dois, então. O pessoal no grupo do WhatsApp, ele mostrou ali. Até vou falar o nome do grupo aqui pra gente fazer uma propaganda aí. Mandar um abraço pra galera. Deixa eu achar o grupo. É a Teia do Aranha. Enquanto você acha... Teia do Aranha. Massa. Teia do Aranha. Thomas. Zumbis Marvel. Opa, desculpa. Thomas, só dá uma referência pra gente aí. Tu chegou a ver isso no episódio? Eles... Putz, cara, passou muito rápido. Eu tenho que assistir ele de novo pra achar certinho qual é a parte. Só dá uma referência do ponto que aparece isso ali. É antes deles encontrarem o Visão? É no início? É antes deles encontrarem o Visão. A gente deixa... É aquela hora da cerca lá. A gente deixa na descrição do vídeo ali. A gente deixa na descrição. É um show de bola, já fica pra título de curiosidade pra quem acompanha aí. Exatamente. Gente, Zumbis Marvel, notas... 9,5. Pelo Capitão América só por eles ter dado uma de Netflix com a gente. Eu dou um 9, cara. Eu dou um 9. Gostei bastante, mas a propaganda, né? Apesar da propaganda ser alma do negócio, eu acho que ficou algo muito aquém da expectativa que eles criaram. E um personagem do calibre do Capitão América merecia mais do que aquilo, mesmo que zumbi, ele merecia ter aparecido mais do que pulado em cima do trem, aparecido, jogado escudo e ser morto pelo rebote do escudo. Que a cena foi idêntica à do Soldado Invernal, né? Ele jogou o escudo, o Soldado Invernal pegou, o Buck jogou de volta, pegou com a mão bem, foi o mesmo gesto, igualzinho. Certo, e a gente vai agora pro episódio 6, que foi o episódio dessa semana no qual estamos gravando esse podcast, que foi o episódio que aconteceria se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark. E pra mim foi um episódio muito corrido ao mesmo tempo, falou-se de muito e mostrou-se pouco, assim. Eu gostei da primeira parte do episódio, mas ao mesmo tempo eu achei que eles, no meio do episódio, eles perderam o ponto principal da coisa, que era a relação do Tony Stark com o Killmonger. Eu gostei muito desse lance que até então o Tony Stark, né, no episódio ele começa sendo o Homem de Ferro 1, o cara que gosta de armas, e ele foi salvo por um cara que usava armas, e aí ele se afundou de vez no lance das armas. E você ter matado ele ali, você
eu acho que perdeu meio que o sentido do episódio. O que vocês acham? Cara, esse episódio aí foi, tipo, ficou aquele meio, que nem tu falasse, né, foi corrido, mas mostrou assim mostrou bastante coisa, assim. Eu achei massa ali no começo, ali, naquela parte da comitiva de imprensa lá, que o Tony Stark tava falando, que o Monger salvou ele, coisa lá, não sei o que. Aí a repórter pergunta, mas por que você tava tão perto ali? Não, é porque aí esqueci o nome lá do sócio do pai do Tony Stark lá. Ele fala... O Obadiah Stane. O Obadiah Stane todo preocupado. Não, já acabou a entrevista, não sei o que. Ele disse, porque o cara que pagou pra matar o Tony Stark, não sei o que. Aí já tá tudo na internet, aí já começa a mostrar pra galera, lá, galera, oh meu Deus. Aí chega o Rap e dá uma porrada na cara do Obadiah. Eu sempre quis fazer isso, nunca gostei desse cara. E assim, cara... E os robôs lembram muito daqueles robôs automáticos do Homem de Ferro 2, né? Sim, das indústrias Hammer. Isso, vocês acharam também? Sim. Sim. O pior protótipo que o Monger tinha, né? Que parecia um Gundam. Aí eles ainda falam, parece um Gundam, cara. O que eu posso fazer? Eu me amarro em anime, ele vê assim. E aí naquela parte, da estratégia, né, cara? Peraí, fala. E um detalhe bem interessante, só pra eu deixar um ponto de observação aí, não sei se vocês sabem, mas no original, tá, em inglês, o Tony Stark não é dublado pelo Robert Downey Jr. Sim. E na versão dublada foi usado o mesmo dublador, então Marco Ribeiro. Pra nós brasileiros foi uma coisa boa. Igual o Peter Parker, né? O Peter Parker, a Viúva Negra também não foi dublada pela Scarlett Johansson. O Peter não foi dublado pelo Tom Holland, mas graças a Deus os dubladores continuaram os mesmos. Então nós ficamos gratos com isso. Sim. Sandra, tua opinião sobre e se Killmonger tivesse salvo Tony Stark? Olha, eu concordo contigo ali em partes, né? Por isso é bom a gente conversar ali, a gente ver os pontos que divergem. Claro. E a gente acaba até, às vezes, vendo uma perspectiva diferente ali. Eu achei o episódio, na questão do enredo, da história, achei ele muito bem amarrado, né? Ele foi... esse eu concordo, né? Que ele foi absolutamente limitado pelo tempo. Eu gostei pela amarração da história, tudo fez sentido. O Vegeta, né? Quer dizer, o Killmonger, né? Ele... a armadura dele é igual a do Vegeta, né? Só reparar. No desenho mesmo, acho que na thumb do episódio, assim, numa das que eu vi, até lembrava muito, assim, ó, com exceção de alguns detalhes ali, mas a alça que vai nos ombros, assim, é muito parecido. Como o Thomas mencionou, ele já se declarou fã de animes e com certeza isso é uma referência, né, que foi colocada ou a pedido dele ou em homenagem a ele. Falando em homenagens, né, numa parte da batalha lá onde os drones, né, digamos, os robôs, eles invadem lá o Wakanda e eles cessam, né, depois eles se reativam, porque ele está controlando, né. Tem a batalha onde é que tem as Dora Milaje, que não são lideradas pelo Okoye, nessa realidade ainda, pelo menos, são lideradas pela rainha. Aquela cena de luta foi espetacular, né? Quando ele entra na batalha, que eles estão meio que perdendo, digamos assim, né? E ele entra na batalha e a rainha dá um close nela e fala assim, por T'Challa. Aí elas erguem as lanças e falam, por T'Challa, e dá um close na rainha e tem uma lágrima correndo. É mais uma homenagem, mais uma referência, né, ao Chadwick Boseman. Sim. Esse episódio eu achei foi muito bom, assim, foi bem amarrado, foi limitado só pelo tempo, né? Fez bastante sentido. A questão do Tony Stark, a única coisa que eu não achei que não encaixou, talvez por ser outra realidade, porque a gente tem que considerar que tem mudanças, né? Não vai seguir exatamente a mesma linha, não são exatamente os mesmos personagens, né? Tem diferenças. O fato do Tony Stark ter desistido da ideia de miniaturizar o reator Ark daquele jeito. Então que não tivesse nem mencionado, né? Ou tivesse tido um argumento mais forte para descartar a ideia. Pois a gente sabe que ele não desiste de uma ideia assim tão fácil.
Ele gosta de se desafiar, e ele decide uma ideia de uma tecnologia que ele já desenvolveu, e que ele com certeza poderia melhorar. Isso também é algo que não é da natureza do personagem. Então, mesmo com a questão de ter de ser uma outra realidade, eu acho que isso não fez muito sentido. Esse foi o ponto mais apressado, meio que uma preguicinha no roteiro que teve. Agora, nos demais detalhes do episódio, eu achei muito bom. Só o tempo mesmo. Então, até mas o lance do... Pode falar. Então, o lance do reator Arc, ele só parou para pensar para reduzir na época, porque a vida dele dependia daquilo, né? Até então, o reator Arc ele sempre tinha existido. E, tipo, que nem ele falou, era um projeto de ciência. Já no Homem de Ferro 1 ele comenta sobre isso. Talvez ele só lembrou disso no filme por conta da necessidade de salvar a própria vida. Mas assim, eu acho que não faz sentido numa caverna com poucos recursos ele lembrar e imaginar de fazer isso e ali com todos os recursos à disposição, com um tempo, né? Ele desistiu da ideia tão fácil. A essência do Tony Stark, até do que a gente vê no MCU, né? É alguém que sempre se desafia, sempre quer ser alguém melhor. Até no Homem de Ferro 3, que não foi um filme lá tão bom assim, é demonstrado ali aquele monte de armaduras, pois quando ele não tinha o que fazer, não conseguia dormir, ele mesmo falou que ele ia construir, ele ia trabalhar. Então ele sempre melhorava, criava uma armadura com finalidade diferente, com um detalhe diferente, com um recurso a mais. Sendo que até eu não sei exatamente qual é o número da armadura, né, que ele tem no Vingadores Ultimato, mas ele sempre foi melhorando. Ele nunca deixou de tentar evoluir algo que ele construiu. Sempre tentou fazer melhor. Então acho que isso é um detalhe muito importante na essência do personagem para ser deixado para lá. Acho que é 47, cara, que tem. Tá no Ultimato. Sim, eu acho que esse é o único ponto fraco assim no episódio. Mas no demais, além do tempo, né? Além do que é limitado pelo tempo. Com certeza merecia uma continuidade para ver assim. Sim, outro detalhe que eu... Fala. Pode falar. Outro detalhe que eu achei bem importante ali é quando ele se apresentou em Wakanda e foi reconhecido, né? Pelo rei, a Shuri continuou desconfiada como sempre, a própria rainha não recebeu ele de uma forma fácil assim, só o rei mesmo, tanto pela culpa que ele tinha, porque afinal foi o rei que matou o irmão dele, e deixou ele lá, né? E quando ele recebeu a erva coração, que ele ganhou os poderes do Pantera Negra, quando ele teve aquele coma, aquele transe, né? Quem abordou ele foi o T'Challa e fez o questionamento sobre as intenções dele e disse que ele estava fadado a falhar, né? Então, 2 pontos a até comentar sobre isso. O primeiro, foi legal ter visto como seria o Killmonger como o Pantera Negra, né? Ele usando aqueles detalhes em dourado, coisa que o Pantera Negra não usou no MCU, né? E outra coisa é que pra mim faltou o final do episódio. Elas se juntaram e, tipo, ficou, entendeu? Vamos ver o final na próxima, né? Naquele último episódio. Isso. Então. E deixa aquela ponta solta. O que eu vi na imagem promocional, o Pantera Negra que aparece nos Guardiões do Multiverso é o Killmonger. Porque o T'Challa, ele é o Senhor das Estrelas. Pessoal, só 2 correçõezinhas aqui, tá? A imagem que eu vi ali do Stan Lee ali como um zumbi foi no grupo Amigos do What If. E a armadura que o Homem de Ferro usou no Ultimato foi a Mark 85. Tá certo. Eu lembro que a última que eu tinha visto que era na Guerra Infinita era a Mark 57. Então, tipo... Enfim. E pra esse episódio, quais são as notas? Eu dou um 9. Eu dou um 9,5. Novamente aquela questão do tempo, né? E a questão do Tony Stark ali, mas é só ali a minha opinião. Eu acho que até exemplos que eu conversei até com o Thomas anteriormente ali, alterações nos personagens é tranquilo, tem que adaptar, né? Até porque é uma situação, uma realidade diferente. Mas algo na essência, eu acho que não cabe.
até em todos os episódios a gente observa que o personagem principal no qual é centrado, né, no qual a história gira em torno, ele mantém a essência dele. Dependendo da situação, ele só amplifica, só acaba enaltecendo de uma forma diferente, mas a essência sempre é mantida. Certo. E para os próximos a gente tem o que aconteceria se Thor continuasse festeiro, o que aconteceria se os heróis como Gamora e T'Challa, o Senhor das Estrelas, se formassem os Guardiões do Multiverso, e o último é o que aconteceria se Tony Stark fosse para Sakaar, planeta apresentado em Thor Ragnarok. E aí a gente fecha, e a gente vai fechar essa primeira temporada. Eu queria perguntar para vocês duas coisas. Primeira, qual um episódio de What If vocês gostariam de ter visto, ou que vocês gostariam de ver realmente nessa série, numa segunda temporada, numa próxima temporada? E se isso aqui poderia ser um pontapé inicial também para os Exilados, que era meio que um grupo formado por heróis de várias realidades e vários pontos do tempo. Bom, um dos que eu queria ver, eu sei que não vai acontecer, né? O que aconteceria se o Homem-Aranha fosse criado pelo Wolverine. Eu sei que é meio fora das ideias, já aconteceu isso nas histórias em quadrinho, mas o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse treinado pelo Wolverine? Eu gostaria de ver. Tanto que uma vez eu li numa HQ que o Richard e a... Esqueci o nome da mãe do Peter, Sandro, me ajuda aí. Mary. E a Mary, eles salvam o Logan numa prisão. E aí, tanto que eles ficam amigos, coisa errada. E aí, no caso, eles deixam o Peter com o Logan pra ele ser treinado antes dele sair de missão, em vez de deixar com o tio Ben e com a tia May. Eu acho que seria interessante isso aí. O fato deles conhecerem o Wolverine, isso é canônico, pelo menos era. Eu sei que eu li isso numa HQ que tratou da verdade, da história lá dos pais do Peter Parker. A questão ali do treinamento dele, eu vi isso numa realidade alternativa, ele vira um assassino, um agente como a Viúva Negra, se eu não me engano. É o Aranha Assassino, acho que é. Ele é bem diferente. Isso, acho que é isso aí. O uniforme dele é preto e vermelho, tem um disparador de balas nos lança-teias também. É uma versão assim diferente, né? É interessante, mas é diferente. Não condiz muito com a essência, mas como foi mencionado, né? É uma versão alternativa. Ele é o Peter Parker da Terra 8000 e qual 8351. O Aranha Assassino. Certo. E você, Sandro, qual episódio você gostaria de ter visto de What If? Eu vou mencionar um que não vai ocorrer também, um dos quadrinhos. Eu até mandei a imagem do quadrinho. O Thomas mencionou que estava saindo uns ruídos no meu áudio, que eu estava procurando esse quadrinho aqui. O que aconteceria se o uniforme negro dominasse Peter Parker? Que é o mesmo que o Carlos também queria falar. Acertei, Carlos? Esse é muito bom. Não, eu ia até mencionar outro, mas esse aí é bem legal, cara. Eu lembro dessa HQ, é muito boa. E qual seria o outro que eu ia mencionar? Então, já que eles pegaram essa parte de zumbis Marvel, que tipo é um What If, mas ao mesmo tempo é uma homenagem a um arco de uma série de quadrinhos da Marvel, eu gostaria que eles fizessem alguma coisa relacionada ao ano de 2099. Eu acho que seria um momento bem interessante você fazer. Porque você tem o Homem-Aranha de 2099, você tem o Hulk de 2099, você tem o Quarteto Fantástico de 2099, Justiceiro, então seria interessante fazer algo sobre o ano de 2099. Sim, seria bem legal. Até acho assim que isso também é uma oportunidade que a Marvel pode utilizar futuramente, né? Fazendo uso dessa questão de multiverso. Ou contar uma saga, não sei, né? Até então a gente não imagina que a Marvel vai fazer algo como a DC faz, de trazer uma série ou contar histórias de outros universos, né? Como as séries da DC acontecem em universos separados, depois eles juntaram tudo, ou juntaram a maioria pela questão contratual que as séries têm com emissoras diferentes, né? Com produtores diferentes.
mas era uma oportunidade boa. Criar uma série né, passada no universo de 2099, né, focada em um herói, né, não precisava amarrar com outros de início. Depois, como na série do Homem-Aranha 2099, vai surgindo um personagem ou outro que talvez seja o personagem original lá do passado, né, até eles podem deixar em aberto a conclusão se é ou não é. É uma possibilidade, né? Tô viajando aqui também, né? É o que aconteceria ser. O que aconteceria ser. Eu gosto muito da liberdade criativa que o Arif consegue dar. E consegue, nossa, aí você tem o universo noir, você tem o universo futurista, você tem a parte de Idade Média, você tem tanta coisa, né? E aí você pode começar a trazer aos poucos Wolverine, você consegue trazer, nossa, gente demais. Então, eu lembro de um episódio da série dos anos 90 dos X-Men que aparece o Capitão América junto com o Wolverine, que o Wolverine ajuda ele numa missão e tudo mais. Então fica uma oportunidade aí, até mesmo de trazer, né? O que aconteceria se os personagens dos anos 90, dos heróis dos anos 90 aparecessem no século XXI? Seria interessante. Tanto que esse já episódio, que você tem eles... Tanto que esse episódio do Wolverine ainda tá com a... Eu não sei se é esse dos anos 90 ou é o X-Men Evolution, né? Que apareceu isso aí, que no Evolution também apareceu. E o Wolverine ainda fala, eu posso me acostumar com essas garras aqui. Porque até então, aquela época não tinha sido revelado que o Wolverine tinha as garras desde que ele nasceu e coisa errada. E eu acho que foi a Evolution que apareceu o Capitão América. Será? Eu lembro, eu acho que não, hein? Eu não sei, cara, mas eu acho que foi. Eu não sei, temos que pesquisar. Eu acho que eu devo ter lido um quadrinho que eles atuaram juntos, mas eu não me lembro se era o What If, né? Porque era quadrinho, né? Era o Evolution. Ou se era uma daquelas histórias, histórias que foram... 90. Não, era Evolution. Era uma história bem antiga. Não, era uma história bem antiga. Mas na Evolution não sei se era Super Aventuras Magion, qual que era, mas era uma história bem antiga. Assim como várias, né? Tem histórias que elas não chegou a ter um reset, mas elas só foram ignoradas, apagadas, descontinuadas, não sei. Mas acho que, se eu bem me recordo, teve uma aventura, uma história do Capitão América com o Wolverine. Foi algo breve, não foi tão não foi o quadrinho todo, mas chegaram a se encontrar assim. Foi no Evolution por causa que ainda eles salvam o Magneto. O Capitão América salva o Magneto do campo do refugiado. Aí ele pergunta como é que é o seu nome? Eric. Aí ele, Aí no final ainda aparece o Wolverine, o Capitão tá dentro do caixão de gelo. Aí ele fala, meu amigo, eu ainda quero tirar você daí. Não, o nome do episódio é Velhos Soldados, da 5ª temporada do X-Men dos anos 90. Isso, esse também aparece. Então são os dois que aparecem. Então são os dois. O Capitão América tá com uma cueca vermelha, né? Até uma roupa toda... Hã? O Capitão América tá com uma cueca vermelha? O Capitão América sempre teve uma cueca vermelha. O Wolverine usa uma roupa toda preta aqui. Isso, nesse aqui que ele fala que ele podia se acostumar com as garras. Que ele tá com umas garras de... Que é uma luva que ele veste. Então assim, o que não falta são crossovers, né? E pode ter daquele lá que o que aconteceria se os Vingadores fossem animais. Tem a história do Thor que vira sapo. Então o que não falta pra Marvel é o Porco-Aranha. O que não falta pra Marvel é histórias alternativas para ilustrar o Arif, né? O limite é só a Disney que impõe, né, pela questão do padrão de atividade, padrão o padrão das produções. Nem seria qualidade, porque Marvel Zombies é muito bom, né, mas nunca vai ocorrer da mesma forma na Disney, né? Vocês vão mencionado. Eles nunca vão chamar a questão mesmo do aparecer, né? Você tem a questão de, por exemplo, no Marvel Zombies, no universo da Marvel, você não tem os Quatro Fantásticos, você não tem X-Men, você não tem Heróis de Aluguel, você não tem uma série de heróis que poderiam enriquecer ali e ficaram limitados àquilo. Então, deixa assim por enquanto e boas, né?
É aquela questão que eu comentei até anteriormente, antes de iniciar ali a gravação, a gente comentou sobre um protecionismo de alguns heróis, de algumas personalidades. Até são coisas que eles vão, eu acredito assim, que eles até vão ter que retornar ali no universo normal, né? Mas é papo para outra história. Capitão América, Homem de Ferro vai ter que ter, de uma certa forma, no cinema. Vão ter que ter alguma forma de trazer de volta. Sim. Bom, e com isso, a gente encerra então a nossa primeira parte com a promessa de voltar para comentar os 3 últimos episódios, que são aqueles que eu mencionei já, o Thor. Eu acho que o do Heróis do Multiverso vai ser assunto bem vasto pra gente. E o Homem de Ferro em Sakaar, a gente eu acho que vai ser um lance meio, como é que fala? Era o Gladiador, né? Tony Stark Gladiador. Mas é o Tony Stark ou Tony Stark mesmo ou ele com armadura, Homem de Ferro? Então, o que eu li aqui na premissa é se Tony Stark caísse em Sakaar. Agora, como é que vai ser o assunto, como é que vai ser o contexto do episódio, a gente vê mais pra frente. Esse é o último da temporada de What If, que está na plataforma da Disney Plus. Se você não tem a Disney Plus, você assine lá, e tem a Star Mais também, que tem os episódios Star Plus e séries que era da Star Plus, né? Star Mais não, gente, Star Plus. Da Fox, da antiga Fox. Então você tem Simpsons, você tem The Walking Dead, que não passou no Brasil, vai ser exclusivo pela plataforma da Star Plus, entre outras séries. Dito isso, Sandro, eu quero agradecer você por hoje e as suas considerações finais, por favor. Então, é sempre, como eu falei, é sempre legal a gente estar tendo essa conversa, né? Avaliando, né? Conversando ali, divulgando as opiniões ali. Sempre enriquece, né? A gente vendo perspectivas diferentes, e estou à disposição aí, sempre que precisarem ali, eu tendo disponibilidade, sigo as ordens. Cara, muito obrigado mesmo, tá? Opa, não por isso. Thomas, considerações finais. Cara, vamos ver como é que vai ser esses novos episódios, né? Até agora tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não tivemos nenhum episódio na nossa média abaixo de 8, né? Acho que a menor foi 7. Não, foi 8, a menor nota, né? Foi 8. Vamos ver se não vai cair. Não vamos ter nenhuma decepção. Além da morte do Hulk por explosão, né? Vai fazer o quê? Faz parte. E então, dito isso, eu quero convidar você que nos escuta para assistir e discutir também, e deixar aqui nos nossos comentários as suas opiniões, para que a gente consiga também ter um debate bem bacana com os nossos inscritos. Lembrando que o mês de setembro é o mês que completamos 1 ano de canal, e o canal Botando Bonecos, com os seus reviews, já chegou à marca de 489 seguidores ou inscritos, e a nossa meta é chegar até o número 500 até o final do mês de setembro, e teremos, logicamente, nosso podcast de 1 ano, e nós queremos convidar você para essa comemoração. Então, peço a você para que nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, instagram.com/botandobonecos, no Facebook, facebook.com/botandobonecos, a comunidade que já tem mais de 2.000 inscritos, e esse podcast está também disponível na plataforma do Spotify, sempre no oferecimento de AFC, produtos, camisetas e canecas e derivados das marcas variadas geeks, você encontra no AFC. A loja estará aqui abaixo na descrição. Botando Bonecos, somos muitos, queremos ser milhares. Até a próxima. Valeu. Falou. Falou.